e você hoje vai receber de Deus uma lição importante. Coloca para mim na tela o tema da mensagem que eu leio com esse povo. 4 coisas que todo cristão... Faz de conta que vocês almoçaram, jantaram ontem e tomaram café hoje, que não está em jejum. Vamos bem forte, vai lá. 4 coisas que todo cristão deve... Tem 4 coisas que nós vamos destacar aqui nas lições que vamos aprender. 4 coisas que você tem que saber como homem de Deus que é, como mulher de Deus que você é. A Bíblia fala que por falta de conhecimento, o povo cai. Às vezes nós vamos servindo a Deus, e nós vamos servindo a Deus à medida que a banda toca, à medida que as águas descem, a gente vai junto. A gente não para raciocinar, para olhar as situações, para entender o que Deus quer da gente. E a vida de qualquer pessoa, eu ia falar a vida de um cristão, mas a vida de qualquer pessoa, ainda mais nós cristãos, tem que ser intencional. Em tudo você tem que ter um propósito. E em tudo você tem que ser dirigido. Você precisa ser uma pessoa que atenta à sabedoria de Deus. A Bíblia diz em Coríntios 1, 25, que a loucura de Deus, se Deus estivesse louco, ele seria mais sábio que a sabedoria dos homens. Então, a gente tem que buscar essa sabedoria de Deus. E eu separei um texto, eu quero que você abra a Bíblia em Juízes, capítulo de número 3. Abra a Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 3. Nós vamos destacar 4 lições aqui, e até mesmo antes de fazer a leitura, daqui a pouquinho, eu já ponho na tela a primeira lição de hoje. Mas eu quero explicar o contexto. O que acontecia no tempo em que os juízes julgavam? Não havia rei em Israel. O povo de Deus não tinha rei. E a Bíblia fala no próprio livro de Juízes que cada um fazia o que achava ser reto aos seus olhos, ao seu coração. Isso aqui é um problema. Quando cada um de nós pretende ou se inclina a dar a opinião sobre o que é certo e o que não é, a gente vai fazer coisa errada, porque o que é certo para um é errado para o outro. Tem um ditado lá fora que diz assim: o que é bom para a leoa é ruim para a gazela. Já ouviu isso? Hein? Porque a leoa quer devorar a gazela. Então, o que é bom para um não é bom para o outro. E aquele povo, o povo de Israel, os filhos de Israel, vinham fazendo o que cada um achava ser bom aos seus olhos. Eu acho que isso aqui é o correto, então eu faço assim. Eu acho que isso aqui para mim é mais certo que isso aí, então eu vou viver desse jeito. E cada um fazia o que bem entendia. A coisa não estava andando para frente. As coisas não estavam indo bem. E nós vamos ver um momento aqui em que as coisas não foram bem, porque sem lei, sem sábia direção, o povo tropeça, o povo cai. A Bíblia diz isso. Se cada um for dirigido pelo seu próprio coração, Jeremias fala que o coração do homem é o quê, gente? É enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Você não pode dirigir a própria vida. Você tem que ser dirigido por Deus. Você não pode tomar decisões amorosas, financeiras. Não, mas eu sou especialista nisso aqui. Tudo bem, ótimo. A Bíblia fala que nós albardamos o cavalo, preparamos ele para a batalha, mas a vitória vem de Deus. Você pode ter muito conhecimento de causa, de uma situação, mas é do Senhor que vem a direção. Então, decisões financeiras devem ser tomadas com sábia instrução de Deus. Decisões espirituais. Pastor, eu estou aqui nessa igreja, eu acho que eu devo ir para outra. Não, eu sou da outra, eu acho que tem que vir para essa. Ei, gente, espera lá, você não tem que achar. O homem de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos dirige em sua palavra. Eu estou atendendo uma moça, minha esposa sabe disso, ela nem é daqui, nunca a vi pessoalmente, prefixo 88, o que é isso? Ceará? E ela diz: pastor, eu tenho tentado me matar, eu estou vivendo uma situação assim, eu não tenho ido à igreja, vai na igreja? Não vou na igreja, mas eu tenho muitos sonhos. O senhor acredita que Deus esteja falando comigo por sonhos? Eu falei: olha, Deus é Deus para falar por sonhos, para dar visões, Deus é Deus para usar pessoas. Uma canção que um homem de Deus, uma mulher de Deus entoa, canta, aquilo fala com a gente. Mas a Bíblia diz que hoje Deus fala pela palavra, nunca fora
da palavra. E nós vamos atentar para aquilo que Deus fala. Então vamos lá, 4 lições para que nós venhamos aprender. 4 lições, 4 coisas que todo cristão deve saber. Coloca a primeira antes da leitura de Juízes 3, por favor, na tela. A sua fidelidade será colocada o quê, gente? Leia bem alto, diga, a sua fidelidade será colocada à prova. Preste bem atenção. A sua fidelidade, estou falando com você, será testada, será provada. E ela é provada especialmente diante de 2 coisas. Quando você está diante de uma crise, seja ela conjugal, o diabo sempre vai oferecer a terceira pessoa. Quando você estiver numa crise financeira, o inimigo sempre lhe oferecerá o pão quando você estiver com fome. Guarda isso. E você também será provado, não só nas crises financeiras, conjugais, familiares, existenciais. Pastor, eu não sei se eu, será que eu, quando você tiver dúvidas sobre si, sobre o teu chamado, você vai ser tentado, mas também quando você estiver diante de grandes vitórias. Quando você estiver vencendo ou prestes a vencer, guarde isso aqui, hein, jovem? Guarde isso aqui, irmã, irmão. Quando você estiver prestes a alcançar algo maior de Deus, o diabo, ele vai agir. E Deus, o diabo tenta, Deus prova. É diferente. Você será provado, e a tua fidelidade pelo próprio Deus, o diabo tenta, vai tentar te derrubar. Mas eu não vou falar do diabo, não. Eu vou falar de Deus. Deus, ele provará a sua fidelidade. Por favor, leia capítulo de número 3, versículo 1. O texto sagrado diz, do capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 4. O texto sagrado diz, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas fazer o quê, pessoal? Nossa! Para por elas provar a Israel, a saber, todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônios, heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor, o que de novo, gente? Provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Para um pouquinho, levanta a cabeça, que aqui tem muita coisa interessante. Israel, nesse momento da história, estava dentro da terra prometida. A terra prometida não estava inabitada. Lembra que eles caminham pelo deserto? Quem lembra que eu trouxe aqui um mapa? Lembra disso, que eu pus um mapa na tela? Falei, vamos ver aqui o êxodo. O povo saiu aqui e foi por ali e entrou na terra lá em cima. E eu fui contando o que foi acontecendo na trajetória. Deus abriu o mar vermelho aqui. Foi aqui que o povo levantou acampamento. Foi aqui que Miriam dançou. Foi aqui que Moisés, pela última vez, entrou diante de Deus, prestes a entrar em Canaã. E aí aqui Josué assumiu. Eu ensinei isso aqui. Mostrei aqui, com detalhes, nessa tela, o mapa do êxodo, da caminhada pelo deserto. O povo não estava mais no deserto. O povo já tinha entrado na terra prometida. Pastor, tranquilo, calmo, 1000 maravilhas? Não. Porque os heveus, ferezeus, jebuseus, o povo de Canaã, as mulheres cananeias que provocaram muito prejuízo ao povo de Deus pela sensualidade, habitavam ali. Então, quando o povo entrou na terra, Deus propositalmente permitiu que ficassem povos ali. O povo de Deus ia ter que lutar contra esses povos, e esse começo do capítulo 3 mostra que Deus queria provar Israel. No finalzinho diz o porquê. Estes, pois, ficaram para por eles, versículo 4, o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Deus queria provar. Existe, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Existe uma enorme diferença entre provação e tentação. Um dia eu posso falar sobre isso, só sobre isso na igreja. Tentação é coisa do diabo. Deus não tenta ninguém, está na Bíblia. E não pode ser tentado. Deus não tenta, Deus prova. Deus, quando prova, Deus quer saber se você é fiel ou não. Deus, quando prova, nem por isso te coloca na prova, na luta, na batalha. Não é assim. O diabo tenta, ele vem com o pecado, ele vem com a terceira opção, ele vem, sabe, com a outra mulher, ele vai se apresentar com outro homem, ele vai lhe dar a chance, o diabo faz isso, ele lhe dá a chance de você pôr a mão num dinheiro que não é seu, e aí, neste momento, Deus, que não trouxe a tentação, ele também prova, ele vê se você é alguém aprovado ou alguém reprovado. Deus não traz a tentação, Deus nos dá as provas. O diabo tenta. E em meio às tentações, Deus também pode ver se somos ou não fiéis. O que aconteceu? Deus queria ver se o povo era fiel. Aquela terra estava prestes a ser conquistada. Aquele lugar seria do povo de Deus. Mas Deus queria ver qual era do povo. Se a gente olhar na história bíblica, a gente vai ver Abraão também. Deus tinha prometido coisa grande a Abraão, sim ou não, pessoal? Tinha. Mas a Bíblia fala que, num certo dia, o Senhor o chama e fala: Abraão, oferece-me o teu filho Isaque, teu único filho, no monte que eu te mostrarei. Abraão preparou o jumento, pegou os servos, levou o cutelo, levou a lenha. A Bíblia diz que chega na beira de um monte, Deus fala: é esse aí. A Bíblia diz que ele dispensa os funcionários, fiquem aqui, eu subo com meu filho, não é isso? E a Bíblia fala que ele prepara o altar, tudo bonitinho. O Isaque já tinha questionado: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, cadê o sacrifício? E Abraão, sabendo que o sacrifício era Isaque, ele disse: Deus proverá, meu filho. Quem conhece essa história? Quando ele pega o cutelo, Isaque aceitou deitar naquele altar. Isaque era crescido, não era bebê. Quando ele vai matar o Isaque, o anjo do Senhor, biblicamente, teologicamente, o anjo do Senhor é o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, falando com Abraão no Antigo Testamento. Jesus não tinha nascido, não, estava à destra do Pai, sempre esteve. Veio ao mundo, morreu, ressuscitou e voltou para lá. O próprio Cristo disse: não faça nada ao menino, porque agora tenho visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho Isaque. Aí ele levanta os olhos, vê o bichinho amarrado no pé de uma árvore, sacrifica o bichinho. Segunda vez o anjo do Senhor lhe disse: você não me negou teu filho, então agora eu vou cumprir na sua vida tudo quanto te prometi antes. Agora você vai viver tudo quanto eu lhe falei que viveria. Deus, por meio daquele pedido inusitado, inesperado, Deus estava provando, não testando, não. Deus estava provando, não tentando, melhor dizer, provando se Abraão era fiel ou não. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu não sei se você está diante de uma grande batalha, de uma luta, de um momento de crise. E eu também não sei se você está às margens de algo grande. E talvez nem você saiba. Porque às vezes nós não conseguimos visualizar o que Deus está fazendo. Porque algumas coisas de Deus dão sinais, outras coisas de Deus são de repente. Quem entende o que eu falei aqui? Tem coisas que nós vamos vendo os sinais, e está acontecendo, está clareando. Ih, rapaz, a porta está abrindo. Mas tem coisa de Deus que é de repente. De repente, tremeu tudo, as cadeias se abriram, Paulo e Silas estavam livres. De repente, não havia sinais antes. Então, você que está aqui hoje, talvez você esteja numa crise e sabe disso, num momento difícil e tem percebido, ou quem sabe, você está diante de bênçãos que estão para acontecer, e você tem visto sinais, ou não. Pastor, não estou vendo nada, não estou vendo, não, eu não sei o que está para acontecer. Agora, em crise ou diante de uma grande vitória, você sempre é provado. Abraão estava sendo provado para que então Deus o honrasse. E eu vou lhe fazer uma pergunta. Você tem sido fiel como Abraão? Você não tem negado a Deus o que Ele tem te pedido? Ou você tem negado? Pastor, eu tenho negado.
Deus tem falado comigo e eu não tenho me corrigido. Continuo maledicente. Claro, aqui eu vou levantando algumas situações, eu não sei qual é a sua. Continuo olhando a mulher ou o homem que não é meu, a mulher que não é minha. Continuo tendo pensamentos que não são bons. Continuo mancarolando na minha vida espiritual, porque não tenho sido firme e constante. Você tem sido fiel a Deus? Tem sido alguém que não atraiçoa? Fiel é aquele que não trai. Fiel é aquele que honra o compromisso. Fiel é aquele com quem se pode contar. E a Bíblia diz no Salmo 101:6, põe para mim, Marcos, Salmo 101:6. Deus, ele fala, usando Davi, os meus olhos procurarão os fiéis da onde? Da terra. É o tipo de gente que Deus procura. Você vai ter a sua fidelidade provada. Aliás, Deus já tem provado a sua fidelidade. E eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Desculpa tantas questões, tanto questionamento, mas é importante. Você veio aqui, tem 4 coisas que você tem que saber. E a primeira delas de hoje é: a sua fidelidade será provada. Você tem sido aprovado? Você se julga alguém preparado para viver o que Deus tem para você? Porque homens fiéis estão prontos para lugares mais altos. Nós estamos entrando em fevereiro, dia 2. Eu determinei, por direção de Deus, que aqui na igreja de Brasília, nós faríamos o mês da exaltação. Deus, ele pode te promover, você é fiel, porque homens infiéis, quando recebem recebem uma promoção, eles esquecem ao Senhor, eles abandonam a Deus, eles tomam a glória para si e dizem: pois é, meu esforço, não, Deus foi bom mesmo, mas eu também, é porque eu. Que tipo de gente você é? Gente preparada para algo maior? Como é a sua fidelidade? A sua fidelidade é um raio-x daquilo que está por vir na sua vida. Existem homens na Bíblia que foram tentados e foram reprovados. Lembram do jovem rico? Jesus falou: deixa tudo, vende o que tem, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e siga-me. Você vai ter um tesouro maior no céu. Jesus pôs a alma dele em xeque, e o homem triste, porque possuía muitos bens, ele se retira indignado. Que absurdo! Tristeza é companheira de quem não está disposto a fazer o que Jesus dirigiu a fazer. Pode continuar com o bolso cheio, mas não será completo, não será feliz. E o nome do jovem rico, a gente nem sabe, porque quando foi testado, provado por Deus, o próprio Cristo trouxe sobre ele uma provação. Lá, vende tudo e vem. Ele: não vou fazer. Você é como Abraão ou você é como o jovem rico? 4 coisas que você precisa saber. Primeiro, a sua fidelidade será provada. E existem pessoas que não estão conseguindo coisas maiores, bênçãos, não têm recebido de Deus, bênçãos que têm procurado, porque não têm conseguido andar na fidelidade. Irmãos, eu não estou falando de bênçãos só materiais, delas também, mas de bênçãos espirituais. Pessoas ministerialmente não crescem por causa da infidelidade. Pessoas estão deixando de acessar bênçãos maiores por causa de sua infidelidade na vida financeira, conjugal, sentimental e aí por diante. A sua fidelidade será provada. Quem aqui entende isso, diga glória a Deus. Põe a lição número... Posso para a lição número 2? Posso? Tá bom? Eu poderia pegar 4 domingos e falar sobre isso. Mas eu vou falar tudo hoje, não vai demorar, prometo para você. Mas, primeiro, sua fidelidade será provada. Segunda lição que a gente vai ver em Juízes 3. Você deve influenciar e não ser influenciado pelo meio pecaminoso onde... Para um pouquinho. Hoje nós vivemos num tempo onde surgiram muitos influenciadores. Eu falo por conta das redes sociais, internet, e estão influenciando tanto que isso está chegando dentro da igreja. Esses dias atrás, eu tive uma situação séria com criança, filhos de irmãos da igreja. Eu e o pai, eu e a mãe sabemos o que está acontecendo. Trouxeram as crianças e eu orei. Criança vendo demônio. Criança sendo perturbada na madrugada.
E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos orar. E orei pelas crianças. E aí, mamãe? Melhorou, pastor, agora está bem. Eu falei, Deus, por que uma criança, a gente fica com isso? Sou servo de Deus, mas eu não entendo tudo. Você entende tudo? Jó 37,15 fala, sabes tu como Deus opera? Alguém aqui sabe como Deus opera? A gente não sabe. Eu falei, Deus, como pode uma criança ficar perturbada? Quem é pai, quem é mãe? Levanta a mão rapidinho, por favor. Como pode uma criança, 6, 5, 7, 8 anos, ficar sendo perturbada por demônio? O demônio é tão covarde que nem a criança ele deixa de perturbar. E eu fiquei, meu Deus, por que isso? Aí, esses dias, houve aqui na igreja um fato, e eu estou falando isso para alerta de todos, e não estou expondo ninguém, mas presta atenção. Vamos lá, vamos falar das coisas. Na aula da escolinha, a escolinha é um ministério incrível, onde as crianças são apacentadas. Seus filhos não estão aos montes lá atrás para a gente ficar entretendo eles enquanto você está aqui e não tem problema com o filho. Não é isso que é a escolinha, não. A escolinha é lugar de ensinamento, de oração, onde as tias se preparam para cuidar daquelas ovelhas que são minis. Amém, gente? É ovelha tamanho mini, é ou não é? Tamanho PP, algumas P, outras M, que daqui a pouco é G, daqui a pouco vem para a igreja já. Agora, preste atenção. A criança que estava sofrendo por perturbação, ela disse, eu gosto mesmo é da Ana Castela. Ana Castela é uma cantora, não é isso? Ariana Grande é essa? Ariana Grande! Olha as referências da criança. Fica lá no celular, no tablet ou não sei na onde, vendo coisa do mundo. Nós vivemos num tempo de grande influência mundana dentro da igreja. Gente de Deus, influenciada por coisa do mundo. Isso se reflete na maneira de vestir das irmãs. Isso se reflete na maneira de tratar as mulheres, e os irmãos estão sendo influenciados nisso. Nós estamos vendo nos pastores. Os pastores vindo a público e dizendo, por exemplo, eu não estou aqui para falar de ninguém, mas, por exemplo, dizer assim, e o povo gosta dessas coisas, porque a Bíblia diz que o povo começaria a seguir líderes ou mestres que fossem conforme suas concupiscências, seus pecados, seus desejos. Aí o cara vem e fala, olha, música não é nada, pode ouvir o que você quiser, música do mundo ou não, acho que é bom prestar atenção na melodia. Eu já falei sobre isso aqui. Um baterista conhecido chamado Alexandre Aposan, no meio gospel evangélico, ele foi à África e ele começou a fazer um batuque. Ele falou assim, o que você diz isso aqui? No meio de uma aldeia africana, e ele começa a fazer a batida do funk. O cara falou, para, não faça isso. Não faça isso, não é só a letra que importa. A melodia também. E para quem foi feito. Entende? Toda música é uma espécie de adoração. E aí ele começa a bater, o rapaz lá da tribo, lá da aldeia, fala, não faça isso, não faça isso. O missionário que estava lá, falou, se você começar a fazer isso, as meninas vão começar a receber espírito de prostituição. Quando toca funk, como é que uma criança de 3 anos dança? 5 anos, como é que dança? Não, estou perguntando, como que faz? Uma criança de 10 anos, uma criança de 8 anos, que não sabe da vida sexual, 7 anos, não entende de sensualidade. Mas como é que uma criança dança? Vai para o chão, esse é o bonde do fulano. E a criança faz o quê? Empina o popozinho. Por quê? Porque aquilo é uma influência maligna. Mas nós estamos vendo até pastores dizendo, não tem nada a ver, não. Se você quiser dançar uma música romântica em casa com a sua esposa, você pode. E o povo está, tá vendo? O nosso pastor que é quadrado, o pastor Eduardo está quadrado demais, né? A igreja precisa modernizar, Céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai. Nós podemos modernizar, colocar um telão, luz, não sou contra, não. Pintar, quer pintar, pinta, quer fazer, faz, sabe? Vamos usar tecnologia. Vocês chegaram, já tem uma Bíblia aí, digital, um tablet, atrás de cada poltrona para você usar, não precisa nem trazer a Bíblia impressa. Pastor, eu leio a Bíblia já no meu celular. Não tem problema nenhum. Mas a palavra tem que ser a mesma, e sempre será a mesma. E a palavra diz que tudo deve ser para a glória
mas a igreja está sendo influenciada. Olha o que aconteceu com o povo de Israel, já falei bastante, deixa eu ler. Versículo 5 diz, vamos lá, versículo 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram das suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos delas as suas filhas e serviram a quem? O povo se misturou e foi influenciado. Continua. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de quem? E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então, levanta os olhos e escuta. O povo de Deus, habitando em meio aos ferezeus, jebuseus, heveus, amorreus e tantos eus da vida, povo que não conhecia Deus, nós vimos no primeiro momento que Deus deixou essas nações para que Israel os influenciasse. Deus queria provar o povo e Deus queria que o povo fosse luz. O que o povo fez? Misturou-se num bem bolado, casaram com as filhas desses povos, deram suas filhas por mulheres aos seus filhos, misturaram as coisas e a Bíblia diz que começaram a adorar os seus deuses. Pegaram os hábitos daquele povo. Gente, nós não somos daqui. Estou falando com você agora. Nós não somos daqui. Diga comigo, diga, eu não sou desse mundo. Toda vez eu lembro daquela piada, não, daquele fato que aconteceu, dizem que aconteceu em Campinas. Eu já contei isso aqui, né? Da velhinha? Eu já contei. Posso contar rapidinho? Diz que tinha uma velhinha no culto, lá na cidade de Campinas, não sei se isso é real, tá? Mas eu ouvi isso, não vivi isso. E diz que essa velhinha era uma senhora de muita idade. E aí, um dia acabou o culto, o pastor tinha pregado, olha, somos peregrinos, forasteiros, a nossa pátria é celestial, e é verdade. Quem aqui, pastor, quando eu morrer eu volto para casa, fala aí, quem crê nisso? Tudo bem, ela sai do culto cheia de fé, e no caminho de sua casa, ela passa por um beco para chegar até a sua residência, era um lugar escuro e perigoso, e a vovozinha, pálida, cabelo branco, saindo do culto, parecia que fazia hora extra na terra, mas ninguém vai antes do tempo, não é verdade? Se andar com Deus, e ela guardando ali a bolsinha e andando devagarzinho, o bandido chega, saca a arma e diz, é um assalto, passa tudo, daí a bolsa. E ela olha para ele e arregala os olhos e diz, eu não sou deste mundo. Num beco escuro, meu irmão, uma velha pálida daquela, o ladrão passou cepo na canela e e ela conta orgulhosa que o bandido não quis roubá-la. Gente, volta aqui para a gente. Nós não somos desse mundo. É uma boa estratégia, hein? Passa o celular, você dá uma regalada de olho assim, ó. Eu não sou desse mundo. Amém, gente? Agora, voltando para a seriedade. O povo de Deus não era daquela terra. Nós também não somos daqui. Nós vamos para casa. Isso aqui é passageiro. Só que sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos nos misturando e adotando, por influência do mundo e do espírito mundano e do pecado sobre o mundo instalado, nós estamos fazendo igual. Veja, você às vezes não tem tempo nem para vir na igreja. Mas que rolo é esse? Que loucura é essa, irmã? Pastor, a vida é tão ocupada assim, por que você não veio? É correria. Correria! Amarás ao Senhor. E antes que eu termine, na sua cabeça já fez assim, mas eu amo. Eu só não consigo vir. Para quem eu amo, eu destino tempo. Para quem eu amo, é minha prioridade. Ô, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora, para o senhor aqui. Eu sou pastor dessa igreja há quase 7 anos. 6 anos e meio já. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você der um grito e dizer, vem! Se ficar entre você e a minha esposa, eu não vou. Porque eu amo você, mas eu amo um pouco mais ela, né? O que o senhor está falando com isso? Como assim, pastor? Mas o pastor dá vida pelas ovelhas. As minhas primeiras ovelhas é a minha casa. Quem aqui tem família? Levanta a mão. Você pode pegar lá quando Jesus liberta o gadareno, aí eu vou tentar provar, não vou ficar viajando muito não, mas quando Jesus ganha o coração do gadareno, libertando ele de demônios, ele fala, quero te seguir. Ele falou, tudo bem, mas você não vem comigo no barco.
vá para os da sua casa e fale para eles o quão grandes bênçãos, ou quais grandes bênçãos o Senhor te deu. Que grande libertação você recebeu. E ele foi bater primeiro. A primeira missão dele foi levar o que Cristo fez em sua vida na sua casa. Cuida da sua casa. Quando você ama, você prioriza. Eu falo para os pastores, Deus é a prioridade. Família é prioridade. Igreja, ministério, trabalho para Deus é prioridade. Nós temos que priorizar. Mas tem gente que está priorizando a profissão, o trabalho, a loja, o emprego, a promoção. Preciso para poder... Meu irmão, você precisa poder subir. Fica aí, amante do mundo, amizade do mundo. É inimizade com Deus. E tem muita gente que não está priorizando Deus, por influência do mundo. A correnteza, as águas do mar da vida, como canta lá no inário, na harpa cristã. As águas do mar da vida tentam nos afogar. Tem gente afogando, porque está sendo influenciado pelo mundo. O jeito que veste, o jeito que fala, os costumes, está ficando igual. Quando Moisés se encontrou, tira esse negócio da tela errado aí do computador, senão o pessoal fica olhando, por gentileza. Ô, gente, olha aqui para o pastor, deixa a tela de lado, que deve ter alguma coisa acontecendo. Olha para o pastor aqui. Quando Moisés ajuda as filhas do seu futuro sogro, Jetro, as meninas chegam em casa e falam assim, um homem nos ajudou. E ele fala assim, mas esse homem vem de onde? Elas dizem, deve ser um egípcio. Por que ele foi confundido com o egípcio? O povo egípcio era um povo idólatra, um povo que era acostumado ao pecado. Egito, para nós, simboliza a terra de pecado. Por que ele foi confundido com o egípcio? Porque ele falava como egípcio, porque ele tinha sandália que nem os egípcios tinham, a roupa dele era de egípcio, o jeito dele devia ser o de egípcio, embora ele fosse um homem de Deus, hebreu. Como é que é seu jeito? Um dia desse eu repreendi um amigo aqui da igreja. Eu falei, rapaz, você parece malandro. Pastor, mas não tem nada a ver, tem coisa que o senhor não deve. Eu falei com ele, você está parecendo malandro. É, isso aí, tá ligado? Entrei aqui na loja hoje, tá ligado? E aí vi aqui a camisa, essa peita, ficou mó da hora no meu peito, tá ligado? Eu falei, irmão, você é obreiro? Eu falei, que medo. Se você bater na minha porta, eu chamo a polícia. Vai sequestrar, assaltar, o que é isso? Pastor! Meu irmão, nós somos povo de Deus, só que o povo de Deus está influenciado pelo mundo. A Bíblia diz que, habitando entre os povos, que Deus queria provar a fidelidade, Deus quer provar a sua fidelidade, o povo se mistura, vira uma bagunça, e o povo começa a fazer as mesmas coisas que o povo daquela terra corrompido fazia. Quais são os seus hábitos? Em que você tem gastado? Aonde você faz alguma coisa para o reino? Eu dou o dízimo, eu dou oferta, mas que obrigação? Eu também dou. Pastor, não, porque assim, eu falo para todo mundo que eu sou crente. Ué, todo mundo fala, meu irmão. Tem até cantor que vai cantar no carnaval que fala que é crente também. Mas onde você tem gastado sua vida? Se vocês entendessem, não é tema para hoje. A bênção que está no servir. Vocês teriam um grande problema no sentido de que ninguém ia querer ficar sentado. Todo mundo ia querer servir. Os maiores no reino de Deus são os que mais servem. Você precisa dedicar a sua vida e a influenciar as pessoas para o bem e não ser influenciado pelo mundo. Você não pode ser influenciado pelo mundo. Tem gente que... Eu falei de música, tem gente que não gosta. Meu irmão, põe no teu carro, faz um teste hoje. Faz um teste hoje, pode ser até gospel. Coloca lá, aqueles hip hop gospel. Aí você dirige até assim. É ou não é? Coloca um louvor espiritual. Você vai, oh Jesus, como o Senhor é lindo. Tem tudo, né? Eu não gosto de tudo que toca também não, viu, pessoal? Até dentro da igreja, eu acho que tem coisa que... Mas eu não vou entrar nesse... Porque aí vai virar uma polêmica enorme aqui. Vai virar uma polêmica enorme, mas nem tudo presta. Tem coisa que não vale nada. Não me leva a Deus. Bom é quando leva a Deus, mas coloca, faz um teste. Joga um batidão lá. Você vai fazendo... Quando é um louvor, você fica zen. É sério. Você vai começando, sabe? Oh, meu Deus. Quem aqui já orou dentro do carro escutando um louvor?
Quem já chorou? Hein? Jesus me ajuda. Não é assim? Você vai, oh meu Deus. As coisas estão nos influenciando. E você tem sido influenciado por Deus ou pelas coisas do mundo? Então, voltando no povo dos filhos de Israel, os filhos de Israel estavam sendo influenciados para o mal. Aí eles cometem uma coisa, um erro. Põe para mim, posso ir na lição 3 já? Posso? Depois a gente faz a recapitulação e acaba. Ó, 3, põe o 3 na tela, por favor. Não provoque o que, gente? E não o faça seu. Cuidado para você não provocar a ira de Deus e ter Deus como seu inimigo. É possível? É. Tem gente que tem Deus como inimigo. Ou melhor, Deus, a pessoa fala, foi o diabo fechou a porta. Não, às vezes é Deus. Cuidado para não provocar a ira de Deus, como esse povo provocou. E cuidado para não ter Deus como inimigo, como eu vou provar para você que esse povo teve. Versículo, isso aqui é muito sério, meu Pai do céu. Versículo de número 8. Eu parei no 7, vamos no 8. Eu estou indo versículo a versículo com você. Versículo 8 fala, então a ira do Senhor se acendeu contra quem? Quando que a ira de Deus se acendeu contra o povo dele? Só levanta a cabeça, por favor. Responda para mim, quando é que Deus ficou irado com o povo dele, gente? Resume, o que você acha? Quando o povo pecou, vocês estão falando aí. Quando o povo, foi reprovado. Quando Deus fala, vai, fidelidade, vamos lá, ensina o povo aí. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Então vai lá, salga, ilumina. E o povo se tornou insípido. O povo foi influenciado. Deus ficou de sobremaneira irado. Não acredito nisso. Já ficou irado? Deus também fica. Deus ficou irado, aí a Bíblia diz, não é? Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu, quer dizer, entregou em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante quanto tempo? 8 anos. Para um pouquinho, 8 anos de prejuízo. Deixa eu explicar uma coisa. Quando se faz o que é mal aos olhos de Deus, quando se entrega deliberadamente à desobediência, o que é isso? Sabe que é para fazer de um jeito, mas faz de outro. Eu falei uma coisa esses dias aqui e isso ficou no meu coração. Eu falei para você, mas eu acho que entrou mais aqui do que aí. Eu falei, Deus não tem compromisso de te honrar quando você faz o que Ele não mandou fazer. Quando você age sem direção de Deus. No meio de uma das mensagens, eu acho que foi domingo passado, Deus não tem compromisso nenhum de abençoar você quando você está em desobediência. Deixa eu pedir para o pessoal da produção, vai passando eu na tela, o pessoal vai olhando. Tira isso para mim, o que está acontecendo na tela? Qualquer coisa, desliga os televisores. Vê para mim, por favor. Qualquer coisa pode desligar, porque é inevitável. Se eu estivesse no seu lugar, eu faço também. Eu vejo um monte de gente fazendo assim, olhando na tela, está mexendo muito as televisores. Deixa a televisão assim. Se está com problema, não tem problema não, volta para cá. Estou pedindo por favor, porque senão vocês vão perder a atenção. Então, escuta, deve estar com algum probleminha, eles devem estar tentando resolver. Acontece. Agora, volta para cá. Cuidado, porque quando você escolhe fazer algo, ou tomar uma decisão que Deus não mandou, você está por conta. Você está por conta. Não, porque toda decisão que você toma, eu vou falar agora aqui, preste atenção, hein? Alguns sinais que vai dar errado na vida. Quando você toma uma decisão irado. Não gostei. Isso é um absurdo. Eu vou pedir a conta. Você vai passar dificuldade. Você vai deixar de viver o que Deus tem. Ah, não, isso é um basta. Eu não tenho que engolir esse sapo. Você vai ter problema. Nenhuma decisão pode ser tomada quando estamos diante de um coração irado. De um coração embravecido. Não, fiquei muito chateado. Alguém fala algo, você... Ah, é? Vai fazer besteira, vai falar asneira e vai pagar a conta. Você também tem que tomar cuidado diante de decisões que você toma com muita euforia. Algo está dando muito certo. Eu vi isso já ministerialmente. Está indo bem, está indo bem, está indo bem. O pastor começa a achar que ele é muito bom, muito usado por Deus. Sai da palavra, racha a igreja e abre outra do lado. E quer levar o povo. Gente, vamos. A Bíblia diz, não se edifica sobre alicerce alheio. Eu não posso levantar um edifício sobre um alicerce que eu não cavei para fazer.
Entendeu ou não? Pastor Eduardo, vamos supor que o pastor Eduardo fala, olha gente, vou abrir uma igreja ali na esquina. Não vá. Mas é o Senhor, não me siga. Se Deus me desse um chamado para isso, não seria para apacentar vocês. Deus não tem esse chamado para mim, fique claro. Mas se Deus tivesse, não é para apacentar o povo da graça, porque o povo da graça é da graça. Esse alicerce não fui eu que pus os fundamentos dele. Então a gente vê pessoas tomando decisões por braveza, chateação e ira, e errando, quebrando a cara, pedindo a conta, saindo, troca de igreja, troca de ministério, larga o marido, pastor, fiquei muito chateado, vai embora. Aí depois, pastor, ora, por quê, irmã? Eu quero que ele volte. Vai sofrer na vida. E gente tomando decisão com euforia, com alegria, todo, vai dar. Não é assim não, meu irmão. O povo de Deus atraiu a ira de Deus, porque eles se misturaram, entregaram-se ao pecado, deixaram os mandamentos que Deus havia ordenado por meio de Moisés. Aí, meu irmão, a coisa ficou ruim, porque eles foram entregues na mão de Cusã-Risataim. Sabe o que significa Cusã-Risataim no hebraico? O Antigo Testamento foi traduzido para a nossa língua e para todas as línguas, mas a língua original é a hebraica, o Antigo Testamento. E sabe o que significa Cusã-Risataim? Duplamente maligno. Aquele que é ruim vezes 2. Diga comigo bem forte, diga, Deus me livre de cair na mão do duplamente maligno. Para nós é o próprio Satanás, é o próprio diabo. Cusã-Risataim espremeu, Cusã-Risataim mastigou, pisou o povo e ainda cuspiu em cima. E o povo gemeu. E você pode ter certeza que muita gente chegou ainda a culpar ao Senhor Deus. Vocês lembram quando Deus, eu li hoje de manhã, Juízes 6, quando Deus chega no Gideão e fala, varão valoroso, o Senhor é contigo. Quem sabe da história? Conhece essa história? Quem conhece? Sabe o que ele responde? Ele fala, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Se você ler os versículos anteriores, Israel saiu, pecou, abandonou a Deus. Mas o Gideão pergunta, se o Senhor é conosco, por que essa tragédia toda? Porque o ser humano sempre tenta atribuir a culpa ao Senhor. Mas o povo sofria por culpa dos seus pecados. Não tenha Deus como inimigo. Deus entrega o povo na mão do Cusã-Risataim. Toma, eu tentei, eles não querem. Só aprende quando, tem gente que só aprende quando sofre. Pergunta para quem está do lado, é seu caso? Pergunta com um sorriso, para não dar briga. É seu caso? Só aprende quando a chicotada vem nas costas, plai, não faço mais. A Bíblia diz que o salmista fala, bom para mim foi ter sido afligido, para que guardasse a sua lei. Se eu não sofresse, eu não guardaria. Tem gente que se não sofre, não guarda. Abre rapidinho, eu não queria sair daqui, eu queria ficar só nisso, mas abre em Malaquias 1. Malaquias capítulo 1, rapidinho. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, fica antes de Mateus. Eu vou mostrar que não é bom provocar a ira de Deus. E não é bom ter Deus como inimigo, porque daí o inimigo, o diabo, prevalece. Sem mim nada podeis fazer, João 15, 5. Olha o que diz Malaquias, capítulo de número 1, o versículo de número 4. Eu vou fazer a leitura, depois eu explico, tá? Diz assim, ainda que Edom diga, quem eram os edomitas? Já explico já. Empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, quando eles se inclinarem a levantar o que está caído, retomar a vida, vencer de novo, Deus fala, eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha para mim e preste atenção. Não está na tela porque está com problema. Gente, Deus fala, Edom vai dizer, vou levantar. Deus fala, levanta e eu derrubo. Vou colocar de pé. Vocês colocam de pé e eu chuto e derrubo, jogo por terra de novo. Não era o diabo. Porque isso aconteceu com os edomitas. Os edomitas foram pessoas que levantaram-se contra o povo de Israel. Contra o povo bendito. Contra a obra de Deus.
Qualquer pessoa que se coloque na direção errada, da direção de Deus, esse alguém terá o Senhor como inimigo. Você nasceu para influenciar, sua fidelidade vai ser testada, vai ser provada, e se você quiser fazer o que é mal aos olhos de Deus, você vai perder Jesus de ser o teu advogado para ser aquele que entra na causa contra você. Meu irmão, você precisa de Jesus como teu amigo, não como inimigo. Vai chegar um dia no juízo, eu estou lendo um livro junto com os pastores e hoje vou começar a entregar para os obreiros. Aliás, obreiros, não vão embora hoje antes de pegar essa leitura que faremos, esse livro. E eu vou passar para quem quiser aqui também. Em fevereiro nós vamos ler esse livro. Eu peguei para ler num dia, mais um dia eu termino. São 180 e tantas páginas. Dá para ler em um mês assim. Eu ia falar com as mãos nas costas, mas as mãos não influenciam em nada, né? A gente lê com os olhos. Mas dá para ler com as mãos nas costas, entende o termo, né? Dá para ler fácil. E ali fala que é o seguinte: Deus, quem não tem Deus como seu advogado, terá o Senhor como seu juiz um dia. Você vai entrar um dia diante do juízo, você sabe, né? E ontem a minha esposa leu uma matéria para mim. Diga glória a Deus, gente. Fica atento, não deixa a bola do olho virar para trás. Olha aqui para o pastor. Ontem nós fomos impactados, morreu a esposa de um grande líder evangélico no Brasil. A esposa do Samuel Ferreira, alguém sabe quem é? É o líder da Assembleia de Deus, né? Eu conheci o pai dele aqui em Brasília, junto com o missionário, numa reunião com o então presidente na época. Eu fui nessa reunião, alguns líderes vieram para essa reunião, o missionário me convidou aí, foi uma honra, e eu entrei, na época, dentro do gabinete do presidente, uma reunião, tem uma mesa grande lá dentro, aqui no Palácio do Planalto. E aí o missionário, conversando com ele, me apresentou. Ele falou: esse aqui é meu pastor em Brasília, Bispo Primaz Samuel Ferreira. Alguém já vai falar? Que é o pai dele. É um senhor já bem de idade. E eu conheci esse senhor. Então, o filho dele, que hoje é o líder, Bispo Primaz, só tem um bispo chamado Bispo Primaz no Brasil, só tem um. É muito alta essa patente. Alto mesmo é o Senhor Deus, né? E nem é no nosso ministério, mas é uma patente alta lá. E o filho hoje é o líder. A esposa faleceu com 52 anos. Vocês viram isso? Mal súbito. Vocês viram isso? Mal súbito, acabou, morreu. Eu falava para minha esposa pela manhã hoje, eu falei: hoje estamos, amanhã não. Eu falei: hoje estamos aqui, amanhã pode ser que não. Normal. Tudo dentro dos conformes. Mas, nossa, morreu nova, 52 anos. É verdade, voltou para casa. Alguns vão com 50, outros com 100. Você sabe com quantos você vai embora para casa? O importante é o dia que chegar essa hora, você ter o Senhor a teu favor. Jesus como teu advogado. Porque quando você tem Deus, fica brincando com as coisas de Deus. Pecado, sujeira, Deus manda, não faz. Deus fala, não obedece. Deus dá a direção, vai para o lado oposto. Ah, meu irmão, vai ter Deus como inimigo. E aí os muros que você levanta, ele mesmo derruba. Você não precisa nem do diabo atrapalhando, meu irmão. Porque se Deus é por nós, quem será? E se Deus não é por nós? Quem será contra nós? Todo mundo, meu irmão. Nós não vamos vencer. Então não tenha Deus como inimigo e não provoque a ira do Senhor. Essa é uma terceira coisa que você tem que saber como cristão. E a quarta, para a gente finalizar, põe na tela que eu vou terminar agora, voltando lá em Juízes 3. É esse tipo de gente que Deus usa, que Deus levanta e usa nessa terra. Vamos ler aqui. É esse tipo de gente que Deus levanta e usa. Juízes 3, versículo de número 9. Eu quero ler isso aqui. Eu vi esses dias, vi hoje, que eu preguei sobre esse fulano aqui, esse personagem bíblico, em 2018, aqui dentro dessa igreja. Faz tempo, hein? Eu toquei nesse assunto. Capítulo 3, versículo 9 diz: e os filhos de Israel, quando lá estavam na mão do Cusã-Risataim, clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Quem que Deus levantou? Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Para um pouquinho nesse versículo 9, eu vou explicar. Cusã-Risataim eu expliquei que significa duplamente maligno. Otiniel, na língua hebraica, significa leão de Deus. Deus não usa gente que se porta fragilmente diante dele. Ai, pastor, a luta é tão grande. Essa pessoa não é levantada e muito menos usada. Eu sou injustiçado. Meu irmão, bem-vindo ao mundo dos viventes.
Aqui não há justiça. Pastor, como assim não há justiça? A própria Bíblia fala que nem sempre o mais veloz ganha, nem sempre o lutador mais forte vence, nem sempre o mais sábio sai na frente, nem sempre o que é justo acontecer, acontece. Você precisa amadurecer, crescer e entender uma coisa. Deus usa a gente com o perfil, levanta a gente para fazer a diferença com o perfil Otiniel, leão de Deus. Você não pode ser uma pessoa fragilizada. E a gente vê isso na igreja. Aliás, não me agrada o rumo, não é da Igreja da Graça, não. O rumo que a Igreja de Jesus tem seguido. Nós temos visto pastores, o perfil hoje é diferente, e até aí tudo bem. Os caras com a roupa apertadinha, cada um faz o que quer. Apertadinho, tudo meio bombadinho. Oh, holy, holy, glória, glória, aleluia, aleluia. Sou muito fã desse negócio, não. Está ficando tão moderno que, às vezes, Jesus, eu acho que está ficando para trás. Eu acho que tem que tomar cuidado. Mas não estou aqui para levantar esse tipo de assunto que, se eu levantar, alguém pega isso aqui e dá ruim, porque vão começar a malhar o Judas em mim. É ou não é? Mas é verdade, a igreja está seguindo um rumo esquisito. E de um povo fragilizado. Ah, meu amigo, eu acho que se Josué olhasse, ele ia dizer, vira homem, rapaz. Não é no sentido de ofender a masculinidade. Ô, irmã, deixa de ser mole. Não é no sentido de ser ofensivo, mas no sentido de, não é assim que Deus vai te usar, te honrar e te levantar. Tem muita gente dentro da igreja com espírito de coitado. Posso falar, gente? Tem muita gente dentro da igreja, muito nhenhenhê. É porque ficou longe para mim. Mas antes não era longe. Porque eu não gostei do que falaram. Meu irmão, quem só te agrada, nem sua mãe vive só te agradando. Verdade ou mentira? Mas na igreja, você não aceita ser questionado, contestado, afrontado. Está errado, não faça isso. Estou dando um exemplo, porque eu não tenho esse perfil também. Mas tem gente que não gostei da mensagem que foi pregada. E já manda um bico enorme já. Não gostei. Mas quem disse que você tem que gostar? Quem disse que a igreja é para meu bem-estar? Mas quem foi que ensinou? É uma geração esquisita, é um povo estranho. Sabe? Sinta-se bem. A igreja é lugar para você se sentir bem. Vai ouvir João Batista, ele vai dizer assim, raça de víbora. Vocês têm que se converter. Paulo pregando, eu prego a Cristo, o Senhor, a quem vocês crucificaram, mandando o dedo no nariz do povo. Foi vocês que clamaram, solta Barrabás, prende esse Jesus, mata ele. Foram vocês. Então, nós vemos na Bíblia um evangelho de confrontamento. Porque o homem só é ajustado, a Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu irmão. O que isso quer dizer? É com atrito. Você pega ferro, não é assim? Você quer. Quem aqui já afiou uma faca? Com a antiga e eficaz lima. Quem aqui, pessoal? Você pegou a lima lá e ficou. Não é assim? Às vezes você até umas faíscas, não sai? A faca fica boa depois? Você acha que é um processo tranquilo, agradável? A faca não sente dor. E eu já não estou falando mais de faca. Entende o que eu estou falando? É algo confortável? Não, mas é algo necessário. Senão não corta. Só que nós não gostamos disso. Nós estamos na geração do conforto. Não, eu quero conforto. Eu vou na igreja e eu quero conforto. Escolhe-se igreja pelo jogo das luzes, pela qualidade da poltrona, pela tecnologia embarcada. É sério, pela modernidade do templo. E não que eu seja contra, pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu tenho vontade de betumar, se eu pudesse, que nem Salomão, com ouro. Mas eu ainda não tenho tempo para isso. Amém? Olha para quem está do lado e fala, você é a solução. Você é próspero. Diga para quem está do lado. Deus vai te usar muito. Agora vamos voltar para cá. Nós estamos numa fase complicadinha, numa fase difícil. Eu vou usar uma frase de um pregador norte-americano que a pastora Sara esses dias mostrou.
Nós estamos vivendo um tempo que os homens que precisam ser exortados, repreendidos, na verdade precisam ser consolados. Eles precisariam ser repreendidos, mas preferem ser consolados. A gente fala assim, ao invés de falar, está errado, a gente tem que fazer, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. E conte logo todas as mágoas, todas para mim. Caramba, essa é antiga, hein? Eu lembro que a minha mãe... Era uma novela, não era? Alguém lembra dessa? Como que é o nome? Era uma música de uma novela, não era? Era. Antiga. É, sim. Fábio Júnior, não? Almir Sater. Mas a gente está vivendo um tempo difícil, de um tempo de gente melosa, vou usar um termo que o missionário usa, gente melequenta. Ô, meu irmão, limpa esse nariz, enxuga a lágrima, vence na vida, leão de Deus que Deus levanta. Não é gente fraca. Pastor, é que lá na igreja eu fui abusado psicologicamente. Mas por quê? Porque o pastor me repreendeu. Ah, vai crescer, volta para lá. Você precisa aprender a viver, virar gente. Parar de ser desse jeito. O povo de Deus precisa entender que esse é o perfil. Qual? Leão de Deus. Leão de Deus. É esse tipo de gente que Deus levanta. E, tem mais. Não adianta só ser valente. Sabe? Versículo 10. E veio sobre ele. O que veio sobre ele? O Espírito do Senhor. Irmã, a senhora é cheia do Espírito Santo? Quantas vezes por semana você ora pedindo o Espírito Santo, irmão? Ou agora aqui, vamos entrar num assunto delicado. 7 dias na semana, quantos dele você fecha os olhos para dizer, Espírito Santo, vem encher meu coração? O Espírito Santo vos ensinará toda a verdade. O Espírito Santo vos consolará. O Espírito Santo de Deus lhe mostrará a diferença entre o que é bom e o que não é, porque ele traz discernimento de espíritos. Isso é de Deus, isso não é. Lembra de Paulo? A menina vinha elogiando, homem de Deus, ele para e fala, demônio, sai dela. Era um demônio. Mas a falta de discernimento proveniente de uma vida vazia faz gente falar, muito obrigado, você é minha amiga mesmo, ninguém me apoia, mas você me apoia, e abraçar-se a demônio. Veja só como Paulo, cheio do Espírito Santo, ele tinha discernimento espiritual. Você tem que ser cheia do Espírito. Não adianta só ser valente, irmã. O senhor tem que ser homem de Deus valente, mas tem que buscar o Espírito Santo. A igreja tem repudiado a ideia de orar. É uma luta, vamos orar. O pastor podia começar a pregar logo, né? Porque aí ele começa a orar e já vi, né? O culto começa a terminar. Sabe, vai terminar mais tarde, a oração, porque a oração... Você vai fazer o quê depois? Eu não vou terminar tarde, não, já vou terminar, fique em paz. Antes do meio-dia. Mas o que você vai fazer depois de tão importante que você não pode orar? Que a oração começa a te preocupar ou até trazer incômodo. Deus levanta a gente que tem um perfil Otiniel, leão de Deus, e ele foi cheio, veio sobre ele o Espírito Santo. Aí ele, põe para mim, não tem versículo na tela, né? Então eu vou ler versículo 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. Começou a dizer, está errado, está certo, a palavra diz assim, julgar é pregar, julgar é anunciar a retidão das coisas de Deus, e repudiar a podridão das coisas do diabo. Ninguém sem o Espírito Santo consegue fazer isso. Ninguém sem o Espírito Santo consegue ter tal atitude. Isso aí não é de Deus, não. Ô diabo, você está amarrado, você está batendo na porta errada, eu sou homem de Deus. Marido de uma mulher só, sem o Espírito Santo você não consegue. Você começa a achar, não, realmente, acho que eu estou bonita, que é a minha mulher que não valoriza. Bonito? Você parece o Cid da Era do Gelo, bicho preguiça feio, e está achando que é um galã de novela, porque a moça não sei de onde está te olhando torto. É espiritual. A senhora, pastor, ele diz que os meus cabelos, é um apavoramento, é uma necessidade de aprovação. E às vezes não tem em casa, começa a ter fora. E aí começa, sabe, a falta do Espírito Santo te faz abraçar essas coisas. Você começa a gostar delas. Você fala, está amarrado, mas você diz, está vendo? As meninas estão mexendo comigo aí.
Sabe? Começa a se sentir. Ao invés de fazer como Paulo, espírito imundo, solta dessa menina, sai dela agora. Pode ir embora. Ao invés de expulsar, tem gente abraçando. Pensamentos e ideias no coração. Isso é falta de Espírito Santo. Isso está acontecendo na igreja. Gente querendo elogio, gente querendo aplauso. Meu irmão, você quer aplauso, vai para o palco. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de entrega. Concorda? Eu tenho uma política, eu falei com a minha esposa sobre isso há pouco. Eu falei, toda vez que alguém vem elogiar, eu minimizo, eu faço, pode perceber, e isso é intencional, eu minimizo a minha participação. Ah, pastor, fiquei sabendo que o senhor, fulano falou que é uma bênção. Fala nada, não é assim, é que Deus é bom, Deus age. Não, mas é que falaram para mim que o senhor canta muito bem. Eu estou brincando mesmo. Não canto nada, é Jesus, eu estou dando um exemplo. É Jesus, irmão, você não sabe quem eu era antes. Vale nada aqui, minha irmã, é só Deus que presta. Porque se a gente não faz isso, a gente toma glória, é ou não é verdade? Mas nós estamos vivendo num tempo inverso, onde as pessoas têm uma necessidade disso. Meu irmão, é leão de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio, veio sobre ele o Espírito Santo, julgou Israel, saiu a peleja. Agora, ó, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra o duplamente maligno Cusã-Risataim. Diga glória a Deus. Quem aqui tem lutas na vida, levanta a mão. Quer prevalecer? Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser Otiniel, o leão de Deus. Eu estou falando sobre esse tópico aqui, ó. É esse tipo de gente que Deus levanta e usa. A mensagem de hoje foi um monte de coisa. É diferente meio que daquilo que costumeiramente eu prego. Eu estou pregando sobre são 4 mensagens numa. Que tipo de gente que Deus usa? Otiniel. Que tipo de gente Deus usa para promover paz, para dar livramento? Gente cheia do Espírito. Gente que faz o que é correto, que julga Israel. Não é ficar julgando, você é pecador, você... Não é isso não. A palavra diz isso, a palavra diz assim, tal coisa não é de Deus. É isso que Deus espera da gente. Mas nós estamos, sabe, e se não cuidarmos, nos tornaremos uma geração fragilizada, um povo fraco. Eu não sei se vocês viram um artigo científico, saiu há um tempo atrás, que sempre a outra geração é mais forte, mais sábia, mais inteligente, é melhor que a geração anterior. Vocês sabem disso? Mas chegamos a um momento, cientificamente, não estou falando espiritualmente, mas pode acontecer. E eu não posso deixar, você também não. Sempre os filhos são melhores que os pais. Eu não estou falando de uma família ou um caso específico, estou falando num todo. Os filhos, a próxima geração é mais entendida, é mais sabida, é mais, sabe, é mais para frente do que os pais. Chegou na nossa agora e os cientistas falam, pela primeira vez, comprova-se que essa geração não está superior, não está melhor do que a geração antiga. Quem chegou a ver isso? Também. Tudo bitolado com a cara dentro do celular, não lê. Uma geração que não gasta 3, 4 minutos, não pega um livro. Vale, quantos livros você leu ano passado de Deus? Quantos? Eu peguei para ler um em janeiro, e eu não sou exemplo para isso, não, mas em 4 dias eu li um. Estou te falando aqui, peguei para ler num dia, a fio, foi 100 e tantas páginas. Vou pegar mais um dia agora e fecho outro livro. Se eu quiser, eu leio uns, pelo menos, vamos pôr uns 5 no mês. Porque eu não vivo só de ler também. Não posso fazer só isso. Tenho minha vida, tenho que trabalhar na obra. Obra é trabalho, é árduo. Mas você, Bíblia, quantas vezes você pegou a Bíblia para estudar? A gente está ficando para trás. E aí a gente quer que Deus faça coisas grandes. Aí a gente fala assim, olha, as coisas não são como antigamente. Antigamente o paralítico levantava, andava. Eu queria ver essas coisas na minha vida. Então, meu irmão, você tem que mudar teu perfil. Você tem que ser também alguém que, sabe, cheio do Espírito. Buscar com zelo, meu irmão, é com afinco, com dedicação, os dons espirituais. Buscar com zelo, quer dizer, dedica tempo. Fecha a porta do quarto. Deus, eu vou orar, eu vou buscar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem dia que eu ajoelho para orar, eu olho lá, 6 da manhã, estou dando um exemplo, que nem hoje. Tá, vou orar. Dobro o joelho, começa a orar e tal. Daqui a pouco eu já orei tanto e olho de novo, 6:09. 9 minutos. Não passou o tempo, já aconteceu com você?
E às vezes você ora e olha e fala, meu Deus, já foi 30, 40, estou dando um exemplo. Nem todo dia parece que o céu está aberto, mas todos os dias o céu está aberto. Apenas haverão dias em que você não estará tão disposto, mas você precisa buscar o Espírito Santo para levar a tua família à vitória, para ter livramento dessa praga financeira que veio e agarrou em você, que nem carrapato, e você não vai. Eu não sei por que não vai, porque é espiritual. 8 anos, Cusã Risataim, como uma sanguessuga, chupava o sangue do povo. Pastor, ao que o senhor se refere? Deixava o povo pobre, deixava o povo na miséria, e o povo ficava gemendo, até que se levantou um homem, leão de Deus, Otiniel, cheio do Espírito, o Espírito Santo veio, ele julgou o povo e foi para a luta. Quando ele foi para a luta, o duplamente maligno foi derribado. Se você não se levantar como leão de Deus, a doença vai continuar. O filho continua se perdendo, a família vai se dissipando, financeiramente você fica, poxa vida, minha vida não vai, 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 e não vai, não vai, a vida amorosa não vai, e não vai. Está na hora de você se levantar, ser cheio do Espírito Santo, diga glória a Deus. E aí, para terminar, o último versículo que fala dessa história é o 11. Então, não está na tela, mas eu leio para você que está com a Bíblia, vamos lá. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Olha para mim, escuta, enquanto ele viveu, depois que ele foi cheio do Espírito e foi levantado por Deus, depois que ele começou a julgar retamente e saiu a peleja, enquanto ele viveu, teve paz. Quantos aqui precisam de paz? Então vai para cima. Quantos precisam de paz? Busquem o Espírito Santo. Você busca muitas coisas, eu busco muitas coisas. Eu faço a obra, eu estou dentro dessa igreja todo dia. E se eu falar para você que se eu não der um breque, eu não oro? Ô louco! Se eu, pastor, não falar, pelo amor de Deus. E quantas vezes o Espírito Santo já me repreendeu? Estou contando aqui, eu não sou o Cristo. Vou resolver, daqui a pouco o Espírito Santo falou, você nem orou ainda. Só um minuto. E vai orar. Quantas vezes eu e você, entretidos, envolvidos, a gente vai deixando as coisas de Deus de lado. Meu irmão, eu e você. Não é você não, eu e você. Mas se a gente quiser paz, se a gente quiser vitória, nós vamos ter que nos levantar como leão de Deus, sermos cheios do Espírito Santo, e então haverá paz na nossa vida e livramento. Quem crê, diga glória a Deus. Põe a primeira lição só para a gente revisar aqui, 4 lições que todo cristão, 4 coisas que todo cristão tem que saber. Sua fidelidade será colocada à prova. Quem aqui entende isso? Eu vou repetir isso, sempre antes de uma grande bênção, você vai ser provado. Ô jovem, você vai entrar no banheiro e a pombagira vai entrar junto e vai provocar você para que você se toque. Ela está te roubando uma bênção. Você está achando que é só coisa da carne, não, você está sendo roubado. Ô marido, de que seu casamento estiver ruim, você vai ser tentado a olhar a mulher que não é sua. Né? É coisa da carne, né? Eu sou homem, não. O diabo está tentando roubar algo de você. As tentações vêm em momentos de crise e em momentos que antecedem grandes vitórias. Escutou o que eu falei? E nesse momento Deus vê se você é fiel ou não. O diabo tenta, Deus vê, prova se você é fiel ou não. O diabo tenta, Deus prova. O diabo tenta e Deus aproveita e já verifica se você anda na verdade ou se você se entrega à infidelidade. Toda vez que você for tentado, lembre-se disso. Alguma coisa está para acontecer. Toda vez que você for tentado a se entregar à revolta, a abandonar a igreja, a sair do evangelho, a ir para o pecado, a se tocar, provocar prazer próprio, sabe o que eu estou falando? A adulterar, a pegar teu dízimo e jogar ele no bolso para poder pagar a conta de só Deus sabe o que você precisa pagar. Toda vez que você for tentado a falar um monte de abobrinha, tem uma bênção chegando e você precisa ser aprovado. Quem entende, diga glória a Deus. 2, você deve influenciar e não ser influenciado pelo meio pecaminoso onde vive. Você é daqui. Não, não é. Você está aqui. Você está nesse mundo, não é dele. Mateus 5,16, vós sois a
A luz do mundo, o sal, a luz é um pouquinho antes, no 16 fala do sal. Vós sois o sal. Amém, gente? Vocês são luz, vocês são sal. Não sejam influenciados, influenciem. Para com essa mundanice. Vocês são povo santo, nós somos povo santo. Você nasceu para influenciar. 3, para a gente terminar, vamos lá. Não provoque a ira de Deus e não faça seu inimigo. Eu preguei uma mensagem um dia cujo tema foi: aproveite, mas não abuse da misericórdia de Deus. Nossa, eu não lembro se eu preguei aqui. Foi aqui? Tem gente que balançou a cabeça aí. Aproveite, mas não abuse da misericórdia de Deus. Aproveite que Ele te perdoa, mas não fica andando no pecado, não, porque você pode atrair a ira de Deus contra você e tê-lo como seu inimigo. E ainda que você queira levantar um muro, Deus derruba, porque Deus não honra quem não honra. Deus, Ele mesmo fala que não a honra é indevida ao homem tolo e que não se deve dar honra ao promíscuo, ao sujo. Olha que coisa séria, hein? Cuidado para não provocar a ira de Deus e ter Ele como inimigo. E 4, é esse tipo de gente que Deus levanta e usa. Que tipo de gente? Valente, que busca o Espírito Santo. Nada vem de graça. Tem um rapaz na internet, eu já pedi, e eu acho que ele está, coitado, está tão precipitado, porque ele pegou meu nome, copiou meu nome. Alguém já viu? Tem um monte de gente que já mandou para mim, Eduardo Santos, pastor, estão clonando o seu perfil na internet. Eu entrei em contato com o cabra. Ele é bonzinho, é boa gente, deve ter problema. Ele deve estar ouvindo também. Mas qual o problema dele? Porque ele está querendo ser eu. Mas nem eu quero ser eu, às vezes. Você já chegou a um ponto na vida que você está cansado de si mesmo? Não, é sério, estou falando sério. Quem aqui já chegou a um ponto da vida que fica irritado de ouvir a própria voz? Você já teve essas crises ou não? Eu e pouca gente só. Os outros nunca tiveram, não? Pastor, eu estou cansado de mim mesmo. Você nunca teve isso? Eu já estive. Estou falando sério. A obra, a correria, a vida. Tem coisa que fala, pastor, nossa, quando o senhor falou isso aqui, a pessoa me mostrar um vídeo, eu escuto a minha voz e falo, não quer nem me ouvir. Eu estou cansado de mim mesmo, eu preciso de Deus. Pessoal, é Deus que faz a gente ser importante. Mas a pessoa ela pegou meu nome, Eduardo Santos, aí ele grava os vídeos meus e joga no perfil dele. As pessoas estão achando que sou eu, no Instagram. Aí eu entrei em contato com ele, falei, amigo, tudo bem? De onde você é? Ele falou, acho que é Minas. Não sei, é Nordeste ou é Minas, eu não sei agora. Falei, de onde você é? Sou de tal lugar. Falei, você está usando o meu nome. Qual é o teu nome? Ele falou o nome dele. Eu falei, por que você está usando o meu nome? Ele falou, porque eu queria ser igual a você. Eu falei, nossa, você mirou baixo demais. Mas você está mirando baixo demais. Eu falei, você tem que ser igual a Jesus. Eu falei, Deus vai te usar do seu jeito. Aí ele falou assim, quantas horas você ora por dia para ser desse jeito? Eu falei, irmão, deixa eu de lado. Eu não sou padrão para você. Não, porque eu queria que... Irmão, o perfil de gente que Deus usa é gente que é valente. E, meu irmão, é gente que é cheia do Espírito. Mas você não precisa imitar ninguém. Lembra de João Batista? João Batista foi um grande homem, mas ele dizia, eu não sou o Cristo. Maria disse, fazei tudo o que ele, apontando para Jesus, vos mandar. Jesus é um modelo. Então, busque a Jesus para que Deus te levante e te use. Na sua casa tenha paz e tenha livramento na tua vida. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. 4 coisas que todo cristão precisa saber.